bem-vindos a mais um Entre Linhas. Hoje vamos falar do direito ao acesso à arquitetura. Todo ser humano tem direito à educação, à alimentação, saúde, trabalho e moradia. Está na Constituição. Temos um dado de 2021 que identifica mais de 40 milhões de brasileiros sem habitação adequada. Nós sabemos que isso pode ser diferente. A arquitetura tem o poder de transformar a vida das pessoas. Casas, comunidades, bairros, cidades inteiras. Todo arquiteto também é um agente transformador social capaz de promover o direito a essa moradia digna. Acreditamos que a Lei do ATIS de 2008 a 11.888 é o caminho para essa mudança. E para entender como isso pode acontecer, vamos conversar com os conselheiros federais do CAU Minas Gerais e do CAU Sergipe, o Eduardo Fajardo e o Ricardo Mascarello. Os dois estiveram conosco participando do primeiro Fórum de Prefeituras do Alto Oeste, realizado na cidade de Pau dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte, palestrando exatamente sobre a ATIS, para prefeitos, secretários, estudantes e profissionais da arquitetura. Olá, Eduardo, olá, Ricardo, olá. Sejam bem-vindos ao nosso Entre Linhas. Eu acho que para iniciar seria interessante falarmos um pouco sobre essa lei, a Lei 11.888 de 2008, para conhecimento de todos. Quer começar? Fique à vontade. Bom, é um imenso prazer aqui estar com o CAU-RN, né? E primeiramente parabenizar o CAU-RN por esse evento que a gente, enfim, acredita e entendeu que foi muito importante a aproximação com as prefeituras, né? É uma questão que o próprio CAU-BR vem trabalhando, né? Enfim, passou a ser uma bandeira ATIS do CAU-BR. E quando a gente vê, enfim, os CAUs dos estados, e é um exemplo muito importante, porque o papel do CAU justamente, né, é fazer essa interação, né, e, enfim, chegando na sociedade. E eu acho que o fórum foi muito importante porque envolvia estudantes, que vão ser os futuros profissionais, né, e as prefeituras lá do Alto Oeste Potiguar. A gente entende, assim, que o processo da habitação no Brasil, as políticas habitacionais, né, elas sempre foram voltadas para as novas construções, né? As políticas que a gente tem, enfim, na história do Brasil. E a ATIS, que surgiu em 2008, a partir da lei, né? Foi inclusive encaminhada pelo deputado Zezel, que era arquiteto, né? Então a gente já vê a importância também de termos arquitetos, né, como parlamentares, para justamente fazer essa interação. E infelizmente essa lei ela não vem sendo implantada, né, no âmbito da política federal. Praticamente 15 anos já, né, de criação dessa lei, e poucas pessoas até conhecem a lei. Exatamente. E aí eu acho que vem o papel do CAU, né, e a gente tem participado de outros eventos, tivemos também no Fórum de Assessoria Popular em Fortaleza, onde a gente pôde ter uma radiografia que realmente é o CAU que está plantando essa semente. Então, assim... Divulgando e implementando. Isso, a partir dos editais, né? Então, resumidamente, assim, a lei de assistência, ela permite o acesso da assistência técnica para essas famílias que não têm condições, né? Enfim, a questão, enfim, até 3 salários mínimos, né? Mas que a gente vai ter uma realidade muito grande no país, né? Vocês têm até o exemplo aqui em Natal, né, do CAU-RN, desse incentivo através do edital aí na Mãe Luísa Acessível. Mãe Luísa, isso, que a gente pode até participar aqui e conhecer, mas que permite então que essa população que não tem acesso, assim como tu comentou, né, a gente tem o SUS, que tem acesso à saúde, né, o SUAS, que é o Serviço Único de Assistência, né, e a ATIS permite, então, que essa população que vive numa situação precária, né, em condições de segurança, acessibilidade, de saúde, né, por viver em uma moradia insalubre, ela tem acesso a uma assessoria gratuitamente. Tá? Então, primeiramente, dizer que o momento que a gente vive no país é fundamental que a gente, enfim, implemente, incentive, para que a ATIS não só seja uma ação do CAU, que já é grandiosa dentro da realidade, mas que a gente possa, enfim, implementar como uma política federal. Beleza.
Ricardo, você falou muito bem sobre a lei, mas eu queria complementar, queria que o Eduardo complementasse sobre os agentes, né, que podem participar da implementação dessa lei. A gente tem arquitetos, o próprio cidadão, né, as prefeituras, né, como cada ente desse, cada pessoa pode participar dessa implementação. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu quero parabenizar o CAU Rio Grande do Norte por esse trabalho, né? Você vê, nós estamos aqui no outro extremo do estado, para levar a questão da discussão da necessidade do arquiteto, né? O arquiteto é extremamente importante, não só para embelezar, isso é uma consequência, né? Desde o início, a questão da saúde pública. Quando a gente faz a comparação com o SUS, né, esse paralelo que a gente tenta fazer, né, que a gente brinca e fala o SUS da arquitetura, porque da mesma maneira que a população tem direito ao acesso à saúde, né, e até defensoria pública, ele tem que ter direito a acesso à arquitetura pública. E para isso, como já foi dito, tem que ser uma política de Estado, né, verba de Estado, para começar, para atender, porque antes de mais nada, moradia não é só um direito, é saúde. Isso já, né, já é uma prevenção. A pandemia veio escancarar isso que a gente já sabia. Então já existia doença de pele, doença respiratória, doença física e mental dos moradores das residências precárias. Como bem lembrado aqui, essa questão dessa lei, que ela vem sendo gestada há anos, a discussão da moradia digna, que virou da Constituição mais importante, isso, o direito à moradia digna, né? Que essa lei vem apontar que não é só uma questão de novas unidades habitacionais, né? Como a Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, recente, veio atender, não é só novas unidades habitacionais, sabe? Ela veio apontar a necessidade e abrir essa questão da melhoria, porque 85% das moradias são informais, inadequadas, são precárias, 85%. E essa população que consome a maior parte de material de construção nesse país. E são dados estatísticos. Você vê a necessidade, né, de haver uma intervenção pública que já acontece, as reformas, etc. E tal. Bom, feita essa lei, né, aqui no Brasil se diz que é uma lei que não pegou, não. Tem lei que pega, ele pega. Essa vai pegar porque ela está não crescendo. Essa necessidade básica, população aumentando, a precariedade aumentando, né, as questões de saúde piorando e a pandemia escancarou. Então, o que era antes uma gota no oceano, eu costumo dizer, agora você já vê que a forma marola tem muito que avançar. E o papel do CAU é fomentar isso. O CAU não vai substituir o agente público, mas ele vai fomentar. Como lá atrás, o Conselho de Medicina ajudou a fomentar a criação do SUS, ajudou. Toda a sociedade exigia, né? Que é uma coisa imediata da saúde. E a sociedade começou a exigir isso. Então, o CAU fomenta, oferece as primeiras ideias, por isso nós estamos aqui, o Conselho Federal, o CAU Rio Grande do Norte, é quase uma catequese. Então está essa lei. Agora, os agentes públicos, eles precisam, principalmente as prefeituras, começar do base mesmo, né? Assim como a gente preconiza que a lei ela é do base, é da reforma que está precisando, e são milhões, maior que o déficit habitacional, que não deve ser abandonado, estou dizendo que existe uma demanda imensa que o pessoal ainda não percebeu, inclusive os políticos, que tem uma visão, às vezes, meio estreita, que quer fazer só o novo, esquece que aquela demanda ali vai até angariar, evidentemente, os votos que deseja, porque ele vai atender uma massa de gente que não é atendida. Então, a prefeitura tem que ficar atento para acessar, porque o governo federal, né, tem que criar o fundo, mas as prefeituras têm que regulamentar essa lei. Tem que criar as leis internamente, né? Onde vai esse dinheiro? Porque não é assim para te dar, né, te entregar, depositar na sua conta do banco. Eu vou pegar o gancho aqui, Fajardo, porque assim, na verdade, se a gente pensar, são 3 dimensões que envolvem, né? É a dimensão política, que o Fajardo está falando, que aí é o papel dos municípios, das prefeituras,
É a dimensão técnica, que seriam os arquitetos e urbanistas, né? E a dimensão social, porque para fazer a TIS a gente tem que chegar na comunidade, na população, conversar com o morador, com a moradora. Então, assim, se a gente conseguir fazer esse tripé, né? O CAL tem feito muito bem, né? E o Farjato falou assim que a lei já tem há tempo, né? Mas a gente sente que agora é um momento que a coisa começa realmente... E a partir do conselho, a gente tem que dizer que realmente não é porque estamos aqui falando do CAL, mas é que o CAL tem sido esse agente promotor e fomentador. Né? E aí uma coisa que a gente também vê, assim, por exemplo, as prefeituras, é papel da prefeitura fazer esse diagnóstico e trazer essa demanda. Né? E esses 85%, e como o Farjato disse assim, aquele morador que vai construindo essa casinha aos pouquinhos, né? Ele compra um saco de cimento, ele compra um pouco de tijolo, se ele tivesse uma assessoria com aquele mesmo material, ele fazia algo, enfim, com menos insalubre, com janelas e etc. Então, acho que um papel importante das prefeituras seria, e do governo federal, cobrar os planos de habitação, que é o PELIS, Plano de Habitação de Interesse Social, porque ali vem o diagnóstico do município. E a gente tem notado que nos planos, eu participei, por exemplo, do diagnóstico do plano, da revisão do plano de habitação de Aracaju em 2019, o déficit qualitativo é muito maior que o quantitativo. Claro. Então, enfim, a TIS, ela é um prato cheio para o Brasil. Né? O Brasil tá urgindo dessas intervenções. E aí a gente tem, enfim... O que vocês pontuariam assim, como sendo as maiores dificuldades? Né? A gente vê que o CAL tem feito um papel maravilhoso de divulgação, mas realmente não é suficiente. É uma gotinha no oceano, né, das necessidades que a gente sabe que existe. Mas o que é que trava, né, essa ampliação assim, da execução dessa lei? Eu costumo brincar, isso eu aprendi, falei que não é que trava, falta conhecimento. Primeira prefeitura, que nós tomamos esse papel. As prefeituras ter noção, como eu estava falando, ter conhecimento e o Poder Judiciário também, para exigir que a prefeitura. Isso aconteceu em Chapecó. Um procurador do Ministério Público, cara novo, tomou conhecimento através de um seminário do CAL, no Rio Grande do Sul. Ele não sabia, ele foi lá, tomou conhecimento dessa lei e exigiu que o prefeito tomasse as providências, que é lei. E como é que o prefeito tem que ficar atento? Ele tem de criar um conselho de habitação, todos têm, a sociedade tem que participar. E aí, ele não vai se bem direcionar, não, criar as entidades que vão fazer esse aporte do recurso, mas a prefeitura ela tem que tomar essa iniciativa. Ela tem que estar consciente disso. E exigir o Estado. Então, ela cria nas normativas, baseada na própria lei, já tem a lei aí. Né? Tem uma grande polêmica se é auto-aplicável. Ela mas a prefeitura tem de criar para ela, onde eles vai se acomodar, junto com a Câmara Vereadora, para envolver a sociedade. Né? Envolver o legislativo, a Câmara Vereador, o executivo tem que tomar essa iniciativa, os judiciários, para exigir. Né? E aí você tem várias alternativas, além dessa, que a gente espera que é a principal, que vai chegar no governo federal, que vai dedicar esse fundo, o grande fundo, igual tem que ser o Fundo da Saúde. E aí, mas tem outras maneiras também, são as emendas parlamentares, que eu queria que o companheiro discorresse mais sobre ela. Então é o seguinte, a primeira questão é o Poder Executivo tomar conhecimento da necessidade dessa lei que vai atendê-la, entender a população, e por conseguinte vai atender ao político que quer ter o retorno, que é justo. Né? Ele faz, se ele é político, né, foi aprovado, e mostrar que é um campo político. E outra coisa, antes que esqueça, é um campo profissional para categoria que se abre, você imagina? O pessoal acha que vai ganhar dinheiro só fazendo classe para classe média. Não, esgotado. É ali que é o campo principal. Igualzinho o médico que atende o SUS. Pode ser de maneira de empreendimento também, que já existem escritórios que fazem empreendimento com habitação sabe? Mas aí está ainda procurando os recursos que existem. Mas o Estado, vou voltar a dizer, ele tem que ser o principal criador e não, né, assim, mas não abdica de também ter outros recursos paralelos, como é falar sobre a questão da emenda. Como a gente falou anteriormente, né, das 3 dimensões, a gente sabe que a dimensão técnica está aí, né, o CAL articulando seus profissionais, arquitetos urbanistas, né. A dimensão social, a gente percebe que as comunidades, elas sempre têm uma força de organização, né, é a associação de bairro, é a associação daquela comunidade. Então, assim, esses 2 agentes, eles estão aí, né? E é isso que o Farjato falou, assim,
é uma questão de Estado. Então, o CAL também tem feito esse papel. A gente como conselheiro federal, tem visitado os parlamentares, né? Eu, por exemplo, como representante de Sergipe, já fiquei atento de visitar os futuros candidatos ao governo de Sergipe. A gente vai no gabinete com a assessoria do CAL, leva o material, né, enfim, explicativo, as cartilhas de ATIAS, e impressiona que os parlamentares não conhecem o que é ATIAS, não sabem, né? Então, assim, a divulgação já é um grande ponto, porque pode despertar nesses parlamentares, né, enfim, e aí a gente pode ir num caminho assim que não deixa de ser uma semente também, porque uma emenda parlamentar não vai solucionar, né? Mas ela pode, assim, enfim, por exemplo, o próprio projeto do CAU-RN aqui, né? Nessas intervenções de acessibilidade no bairro Mãe Luísa, se vier uma emenda agora de um parlamentar do Rio Grande do Norte, sei lá, de 1,5 milhão, intervenção lá no Mãe Luísa para seguir com esse processo, né? Então, a emenda parlamentar passou a ser um caminho que o CAU-BR criou, né? Então, cabe assim aos representantes buscar com seus parlamentares, e isso é interessante porque, assim como o CAU tem feito esse trabalho de sementinhas, as emendas também vão continuar semeando esse trabalho. E aí, definitivamente, é como o Fajardo falou, assim, é preciso que o governo federal crie essa consciência de ter um fundo para melhoria habitacional direcionado para ATIAS e que os estados façam essa articulação com seus municípios. Então, assim, divulgar e a gente batalhar, e o Conselho tem esse papel também lá junto do Congresso, para que a gente possa, enfim, vislumbrar nos próximos anos um fundo federal para ATIAS. Exatamente. Só completar, né? Já tem alguns esboços, por exemplo, o Conselho dedica 2% da sua arrecadação para essa discussão. Como conselheiro já está federal, implementando. como é que funciona realmente na prática. Eu acho que muitas vezes a gente divulga muito isso nas nossas redes sociais, os editais, mas na prática, né? Quanto é, né, que cada CAU dispensa ali para o ATIS, como funcionam esses editais, né? Tem o edital nacional, o edital de cada CAU-F. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. O CAU foi aprovado isso em 2014, bom, a data não especificamente de posse. Sei que foi aprovado pelo CAU e todos os CAUs estaduais, 2%, já vai aumentar, para fomentar. Porque, como diz o colega, não é o papel do CAU fazer projeto, o papel dele é ampliar o mercado de trabalho por sua categoria, que está na lei, pugnar pelo aperfeiçoamento e ampliação profissional e ampliação do seu mercado. Isso está aí o mercado, né? E fomentar essa discussão. E nós estamos fazendo isso, nesses 2%. Por exemplo, quando a gente fala que o pessoal não conhece ainda, mas avançou muito, quando você vê que um podcast do Rio de Janeiro, do Mais Arquitetos, não, já foi ouvido, e assim, pessoas, os formadores de opinião, né, que existe hoje, agora já está dentro dos seus canais, né, de vídeo, são inúmeros, inclusive populares, né, essa ascensão que teve, e mais de 8 milhões de pessoas já ouviu falar sobre a população. Agora, os poderes que precisam ser, o judiciário, então, é onde precisam mais estar sabendo para ajudar a cobrar, tá? da gente. Outra questão que o CAU fez, quer dizer, tomou as providências, foi o chamado RRT social. Você tem um RT e você tem um preço. Porque você tem uma demanda para a população, são pequenos recursos, você não vai sonhar ter uns honorários advindos só de uma atuação em bloco. E se for gastar toda vez o mesmo RT com cada, né, intervenção, encarece. Então, o RT social, sabe, ele veio para exatamente ter um preço quase que simbólico, nós não podemos deixar, a lei, a gente é obrigado a cobrar RT, para exatamente ajudar a atender a essa grande demanda. Profissional que trabalha dentro desse mercado. Eu vou complementar a questão dos editais, né, que tu colocou. Realmente, assim, os CAUs, eles têm essa obrigação, né, enfim, de 2% do orçamento, né, para investir em ATIAS. E aí a gente vê isso sendo pulverizado, assim, né, exemplos de vários CAUs, como aqui também no Rio Grande do Norte. Tem CAUs, os orçamentos dos CAUs estaduais, eles são distintos, né? A gente sabe que CAU maiores, como exemplo de São Paulo, o próprio Minas Gerais, Rio Grande do Sul, etc., eles têm mais recurso, tá?
Por exemplo, o CAU Alagoas, nós visitamos recentemente o projeto lá nas Grotas, eles estão investindo 7% do orçamento em ATIS. Então, 2% é o mínimo, né? 7%. Então, em resumo, assim, de 2017 para cá, o CAU já investiu 7 milhões e meio em editais, né? O CAU Brasil era 6 milhões dos CAUs estaduais, e agora teve um edital que foi para 7 milhões e meio, o que já foi investido até hoje pelo CAU. E esses editais, enfim, eles estão fomentando, né, enfim, intervenções pontuais em comunidades aí espalhadas pelo Brasil e também divulgação, né, patrocinam fóruns, enfim, para que a gente siga discutindo essa temática. E para fechar aqui um pouco esse nosso bate-papo, eu queria que vocês ilustrassem, assim, não sei, cases, né, do estado de vocês, né, de editais, pode ser outros editais também, né, do Brasil afora aí, que vocês viram que foram cases bastante interessantes e que podem, inclusive, ser replicados, né? Aqui no nosso canal, aqui na TV Cal, a gente tem um material bem legal sobre esse case nosso aí, né, da acessibilidade lá em Mãe Luísa. Foram 10 residências, né, contempladas. Esse mesmo projeto participou do edital desse ano aí do CAU-BR e foi contemplado, né? Mas vocês que caminham aí pelos estados, né, falando de ATIS, divulgando o ATIS, né, o que vocês têm assim de experiências, né, interessantes que possam servir de exemplos aí para os outros escritórios que queiram participar também de editais? Eu vou tomar aqui falar de estufajado para amarrar na questão do edital rapidinho, para citar Sergipe, que é o CAU que eu venho. A gente tem um orçamento muito pequeno em Sergipe, né? A gente é um CAU básico, assim, então assim, a gente esse ano lançou um edital que é o Desafio Universitário. É um edital pequeno, são 10 mil reais, eu vou falar o valor para a gente ver, mas é como uma semente. Então assim, a gente fez estão se inscrevendo alunos orientados por um professor, é um desafio universitário para ATIS. Então vão ser selecionados 2 projetos, mas só para citar um exemplo que é uma coisa tão pequena em termos de orçamento, mas que para Sergipe assim, já é uma semente que nós estamos plantando. Né? Divulgando dentro da instituição de ensino. E eu acho que tu deve falar do Nenhuma Casa Sem Banheiro do Rio Grande do Sul, que eles conseguiram ampliar, né, com o governo, que é... Não, isso aí já estava na... são inúmeros exemplos. Vocês que eu não conhecia, você vê, quando a gente fala assim que a gente precisa ampliar a discussão, mas eu fico muito feliz de ter vindo aqui, quando a gente começa a perceber, toda a palestra ontem, sabe? Falando sobre a questão de contrato, certo? Quando chega nessa questão, você vê que a onda já está formando. Estamos criando uma onda que é visível, igual eu falei. Uma gotinha, fez uma marolinha, a marolinha está... E eu quero que vire um tsunami. É verdade. E vocês são exemplo clássico. E esses mostraram aí que eu agora lembrei, não conhecia em detalhes, ele ganhou um edital do CAU-BR. Então... no CAU-MG são vários, mas uma que me chamou atenção, você vê que é amplo, teve um edital que era para arquiteto ensinar as donas de casa a montar, fazer a casa, construir, curso pedreiro. Porque realmente isso é outro estudo sociológico, mas está comprovado, quem fica com a Bolsa Família da Mulher, ontem falamos os dados, não é, né? Isso é uma questão histórica. 60%. Então, para as mulheres começarem também a trabalhar. As crianças ficam em casa e elas trabalham lá na casa, fazendo a casa dela, do mutirão. Isso é um dos exemplos, um dos. O que eu acho mais do Rio Grande do Sul, que o colega fala que agora foi mais recente, foi fantástico, foi uma casa, nenhuma casa sem banheiro. Que é uma ideia, né? Você vê que é o básico que nós estamos falando, né? A conclusão que nós somos, as experiências que já existem várias, por isso que tornar pública. O fantástico já saiu sobre a Marina, arquiteta de família, Mariana, né? Mariana, perdão. Né? São até no Fantástico. Né? E desde lá a gente percebe, é banheiro, cozinha, pé direito, o básico, e depois vai chegando, aí a estética, o próprio morador já vai querer transformar a casa para ter identidade deles, tá? Mas o mais emblemático, eu acho, de todos, foi quando começou o trabalho do CAU, eu não estava ainda, foi o condomínio, foi a condomínio habitacional Canema, 1 e 2 em São Paulo, com o projeto de dinheiro do CAU. Não é papel do CAU, mas o CAU fomentador. Isso o Rio Grande do Sul fez. Ele falou para o Estado, para começar, o projeto a gente vai provocar discussão através da entidade, a gente paga o projeto. O Estado e a Prefeitura vão arcar com a obra. É o mínimo que posso fazer. Não foi isso que aconteceu? E aí a coisa está mostrando a cidade que surgiu,
que já era uma cidade antes, mas a pandemia ela veio escancarar isso. Mas o Canema é um conjunto habitacional que o CAU pagou o projeto para os moradores que assistiam o lote na época, né? E assim, a repercussão que teve. Tem um depoimento da Dona Maria, né? Isso está nas páginas do CAU, que é emocionante. Ela falando que a diferença do arquiteto não é questão meramente corporativa, nós estudamos para isso. A qualidade do espaço, né? É diferente, né? Nós estudamos para planejar o espaço e com beleza. Mas antes de mais nada, planejar o espaço. Nós somos organizadores do espaço decente, né? E no final das contas, com a intenção estética. E esse emblemático que foi o CAU lá em 2014 que construiu. Esse para mim é o mais emblemático dos exemplos. E já existem muitos aí. A gente precisa começar, por isso que eu falei, né, nessa cidade, ter essa grande plataforma, né, para mostrar uma sessão e tem ampliado, né, mas ainda não chegamos nem na metade. O nosso sonho, como eu falei, chegar um grande tsunami, chegar no seu o SUS da Arquitetura. Gostei do nome que você deu ontem. SUAL. Serviço Único de Arquitetura e Urbanismo. Eu falei, pronto, achou o nome. Entendeu? Para chegar no SUAL. Pois é, eu acho que vale a pena também a gente citar aqui o que essas ações, né, a gente que circula por esse projeto, por essas execuções, o que essas ações pontuais, né, que vão sendo aí, entre aspas, custeadas, né, por esses editais do CAU, tem feito também dentro das comunidades, né? A gente vê que, por exemplo, Mãe Luísa, as casas viraram pontos turísticos, digamos assim. Os próprios vizinhos, né, vão lá visitar, ver aquela melhoria, ver o quanto é importante realmente ter um profissional ali à frente, né? Ter a salubridade dentro de casa, que aquilo ali traz de retorno para a saúde e para o bem-estar da própria família. Só queria acrescentar a questão dessa intervenção. Ela não vai se reduzir só à casa. A casa não é aquele objeto isolado. Tem um contexto urbano da vizinhança e da cultura. Toda a vizinhança. Então, o SUS é para atender, o SUAL é para atender isso tudo. A casa, o entorno. E eu dou exemplo, agora em Grotas, só de ter melhorado, né, a escada pintada, o corrimão pintado, quer dizer, além da acessibilidade, a beleza estética te provoca você fotografar, né, os contrastes das cores. A população fica tão assim, a autoestima sobe. E eu fotografei isso, mostrei. Elas começam a intervir e melhorar o entorno. Isso. Plantando árvore, jardim na rua. A autoestima, né? O apreço pela... transborda. A pessoa responde imediatamente a essa casa. E aí junto também com o serviço social, né? Isso. Não, e como tu falou, assim, a alegria, e que vira uma referência ali, que eu tenho intervenção, tu vê a senhorinha agora podendo descer, né? Sair de casa para pegar um sol porque tem a rampa, né? A gente pode dizer que a gente está levando vida onde já tem vida. Isso. Porque quando eu faço um conjunto habitacional novo, é uma coisa que está vazia lá, né? Não, a gente está levando vida onde já existe vida, porque realmente é para melhorar a vida daquelas pessoas. Alegria. Transborda. Ficou lindo o entorno e assim, ainda faltando uma obra de saneamento, um córrego passando embaixo, mas aquilo até camuflou um pouco, a saúde está ali, vai ter que mexer aqui dali, mas eles conseguiram naquele espaço que era insalubre, ficou agradabilíssimo. Então ele desce a escada, vai sentar na praça, conversar com seus vizinhos, bater a sociabilidade. Por isso que a coisa. E esses dois exemplos, né, Fajardo? Tanto Nenhuma Casa Sem Banheiro no Rio Grande do Sul quanto esse de Grotas, a gente percebe que o governo do estado se tocou, entendeu? Eles conseguiram chamar o governo do estado. E se a gente consegue fazer essa conscientização, a coisa não para mais, né? Porque ele percebe. A gente consegue unir todas essas dimensões, né? Enfim, bem feito. Tem um retorno. Os pessoas raciocinaram, 85% que consome, isso é estatístico. Eu não sabia disso na conversa com os fabricantes, com a Associação dos Fabricantes, a Abramac. A secretária falou para a gente inocentemente, não, porque a maior parte do consumo de material de construção que a gente tem é na classe D e E. Classe D e E. Nem as obras estruturantes gastam mais cimento, tijolo. Foi que segurou a crise. É a classe D e E que consome. Então, você tem um campo ali imenso de recursos, inclusive rende retorno político para ele. Só tentar. Não é simplesmente fazer um conjunto habitacional lá longe, a Maurita, inclusive foi uma deturpação, né? Põe lá longe, inaugura, solta a placa e deixa entregue a Deus lá. Né? Não é isso. Pois
Pois é um tema muito amplo mesmo. Muito. A gente realmente vocês têm que realmente caminhar o Brasil inteiro e continuar fazendo essa propagação para que chegue a mais prefeituras, como a gente viu, né? É um trabalho que tem que chegar junto das prefeituras, né? Dos profissionais, das instituições de ensino também. É um trabalho colaborativo mesmo. Só vai funcionar, só vai fazer acontecer mesmo de mãos dadas, né? Todos de mãos dadas. Eduardo, Ricardo, nós agradecemos a participação de vocês aqui, né? E dividir conosco essas experiências, né? E coloca aqui esse restinho aqui da entrevista, né? À disposição, um espaço para vocês falarem um pouco aí mais sobre, para fazer esse fechamento sobre o ATIS, né? Dentro do Conselho e também como necessidade de vida, né? De saúde para todos. Bom, a gente fica realmente muito feliz, assim, foi uma satisfação, né, poder participar aqui representando o CAU-BR no evento aqui do Rio Grande do Norte, né, do CAU Rio Grande do Norte, por um tema, assim, que a gente acredita como arquiteto urbanista, como agente social que somos, como os conselheiros, né, enfim, federais, que é um compromisso do CAU, é um compromisso social. Assim como o Conselho tem essa missão de fiscalizar, que é para a segurança da sociedade, né, não é uma questão de punir, mas, enfim, educativa e de segurança, o CAU tem um compromisso social. E a ATIS, assim, ela termina sendo assim uma junção de benfeitoria para todos. Os governantes têm esse braço técnico que o CAU pode ajudar com as diretrizes, né, e com os profissionais. Os profissionais terão trabalho, enfim, e a comunidade só tem a ganhar com a melhoria. Então, assim, a gente está vendo que a ATIS ela é uma dinâmica, um arranjo institucional que é perfeito para um país que tem 85% de construções sem assistência técnica e que urge por melhoria, né? Então é só agradecer, assim, a gente sai muito feliz aqui do Rio Grande do Norte, né? Tanto com a acolhida do CAU Rio Grande do Norte, mas principalmente com o tema que vocês, enfim, organizaram o fórum. É só agradecer. Não, o que quero dizer é que realmente esse papel nosso de militância, né? Não é de sacerdócio, não. Nós estamos em instituição de realidade, não, mas uma igreja, você viu a importância da igreja. Mas é uma militância social, que a gente tem um prazer para ver vingar a questão da arquitetura como necessidade básica. Né? Você faz um paralelo, o SUS, por isso que nós vou gravar SUAL, o SUAL. Vai ser que nem o SUS. O SUS é o médico, enfermeiro, todo no entorno ali. Então, né, em termos de economia. O SUAL vai aumentar muito mais, vai aumentar o quê? Né? O técnico, a família, os locais de onde o material de venda de construção. Vai fazer uma cadeia, mas já existe a cadeia. Que os carentes compram, o Construcard, por exemplo. Mas tem uma perda tremenda, há uma perda imensa de cimento que eles não sabem guardar. Isso é um dado concreto. Então é um trabalho belíssimo, prazeroso para quem... E realmente para fazer a arquitetura atingir sobre todos os níveis, desde esse nível até o nível mais amplo, mais macro, sabe? Mas é um trabalho realmente prazeroso que exige uma presença, uma dedicação de militante mesmo, mas tem esse prazer tremendo de vir ver esse resultado e como é que a história vai se construindo, né? Vai se avolumando, isso é muito prazeroso, não tenha dúvida. A gente percebe. O CAU-RN agradece mais uma vez a presença dos conselheiros federais aqui conosco e a vocês que acompanham aqui o nosso Entre Linhas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.